Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Estimado Padre Gustavo, pároco desta paróquia Santo Antônio, aqui no bairro dos Torrões, estimado povo de Deus aqui presente,
você que também nos acompanha pelo canal do YouTube da nossa paróquia. Estamos nessa semana de festa, ao qual rendemos graças ao nosso glorioso padroeiro Santo Antônio. E hoje, nesta terceira noite, dentro deste trezenário, a palavra de Deus hoje nos mostra sempre algo ao qual nós queremos ouvir. A palavra de Deus, ela sempre é certeira. A palavra de Deus, como diz o profeta Isaías, ela nunca sai da boca de Deus e volta a mesma. Ela sempre volta de modo diferente. E nesse sentido, escutando hoje a primeira leitura tirada de Tobias, mostra para nós esse incentivo, essa confiança que nós todos que somos discípulos, filhos e filhas de Deus devemos ter. E nessa leitura nós escutamos Tobias, que passa por momentos difíceis, que passa por momentos de provações, grandes dificuldades, e tamanha que ele chega ao ponto de querer tirar a própria vida, pois não aguentava mais tanto sofrimento, não aguentava mais tanta coisa que estava passando. Porém, irmãos e irmãs, diante desse quadro tão adverso, ele lembra e recorre a quem? A Deus. E eleva a sua prece a Deus, ele eleva que Deus o liberte verdadeiramente de toda angústia, pede até que Deus próprio tire a vida dele e que possa libertá-lo assim do sofrimento, possa ser libertado dessa angústia. E nesse sentido também sua filha Sara passa por igual momento de dificuldade, de sofrimento, e ela chega a um ponto, quando escutamos, que queria se enforcar, também tirar a própria vida. Porém, contudo, ela também recorre a Deus, que a liberte, que a afaste desse sofrimento, de tantas adversidades. E o que acontece então no final da leitura? Deus escuta o clamor de Tobias, Deus escuta o suplício de Sara e envia o arcanjo Rafael. Deus cura, ao qual nas quartas-feiras, ainda nas quartas, tem a devoção aqui aos santos anjos, a missa dos anjos, Miguel, Rafael e Gabriel. E escutamos então Rafael, que vai ao encontro de Tobias, que vai ao encontro de Sara, libertando-os do sofrimento, libertando-os da angústia, libertando-os de tantas coisas que estavam atrapalhando a sua caminhada. Então, o que podemos tirar dessa primeira leitura? Deus escuta o clamor. Deus escuta aquele filho e aquela filha que com fé pede, clama. Em outra passagem no Evangelho, Jesus diz: pedi, recebereis, batei a porta e ela será aberta. Mas para isso, irmãos e irmãs, é necessário ter uma palavra com duas letras: fé. Fé. E estamos vivendo, irmãos e irmãs, esse período de pandemia, ao qual a fé, hoje mais do que nunca, é essencial e primordial na nossa conduta de vida. Infelizmente, diante desse quadro tão adverso, diante de tantos problemas, diante de tantas adversidades, quantas pessoas, até de caminhada de igreja, até de grupo de oração, que vinham, deixaram de vir, esmoreceram na fé, enfraqueceram na fé. Quantas pessoas se estão perdidas na fé? E aqui, irmãos e irmãs, repito e reitero, o fortalecimento da fé que nós devemos ter
não nos deixando, claro, de nos cuidar, não nos deixando de os protocolos, mas, acima de tudo, a nossa confiança que deve ser absoluta em Deus. Ou será que a pandemia é maior do que Deus? Sim ou não? Eita, estão pensando, é? Eita, padre, ó. A crise econômica é maior do que Deus? A depressão é maior do que Deus? O síndrome de pânico é maior do que Deus? Não. Então que possamos verdadeiramente acreditar nisso e confiar verdadeiramente em Deus, acreditar verdadeiramente em Deus, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, mas que possa verdadeiramente me encorajar, que possa verdadeiramente me animar, que possa verdadeiramente me colocar de pé e de cabeça erguida enfrentar essa pandemia, e de cabeça erguida enfrentar essa crise econômica, e de cabeça erguida enfrentar essa depressão, essa crise de ansiedade. Quantas pessoas com crise de ansiedade, quantas pessoas com síndrome de pânico que não tinham. E diz que a quarta onda, né, da pandemia é a onda psicológica. Quantas pessoas afetadas psicologicamente por conta da pandemia. E aqui, irmãos e irmãs, assim como Tobias, assim como Sara, que recorreu a Deus, entregou verdadeiramente a Deus e foi ouvido, Rafael foi ao seu encontro, Rafael também pode vir ao nosso encontro. Basta verdadeiramente, irmãos e irmãs, que a gente tenha fé e não se deixe intimidar e não se deixe abalar pelas coisas do mundo, não se deixe abalar pelas dificuldades que o mundo apresenta, pois é isso que o mundo quer, que a gente estremeça, quer que a gente esmoreça, quer que a gente desanime. Mas onde está a nossa fé? Aonde está o nosso acreditar? Aonde está o nosso confiar, senão em Deus? Então, irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é mais esse incentivo à fé verdadeira que deve ser, repito, fundamental e essencial na nossa vida. Deve ser o tudo para nós, a nossa fé. E a gente tem que pensar assim. E não vai ser essa pandemia que vai abalar a minha fé. Não vai ser os problemas psicológicos, depressão, ansiedade, pânico que vai abalar a minha fé. Não vai ser a crise econômica que vai abalar a minha fé, pois a minha fé em Deus é absoluta. A minha fé em Deus, ela é única. A minha fé em Deus, ela está sustentada não na areia, mas na rocha, que suporta tudo, mas a casa fica de pé, a casa não cai, porque a casa está fincada, repito, na rocha que é Cristo. Então essa deve ser a verdade que deve nos guiar. Essa é a verdade que deve nos nortear. E aqui, irmãos e irmãs, como esse incentivo da valorização e da manutenção da fé, que possa também atingir a tantos e tantas que necessitam dessa reanimação, que necessitam desse voltar-se. A chama que já estava se apagando precisa ser reacendida. O fogo que está se extinguindo precisa novamente crepitar. E nós, irmãos e irmãs, também somos vetores, também somos e devemos, com a nossa vida, dar ânimo a essas pessoas, convidando-as, incentivando-as. E essas pessoas vendo em nós a fortaleza de fé, a confiança em Deus. E nesse sentido também, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra para nós que as relações humanas e familiares ao qual nós estamos inseridos diante desta caminhada neste mundo é totalmente diversa quando nós estivermos verdadeiramente na presença de Deus. Ele que é o nosso Pai, e todos nós somos seus filhos, porque Ele é o Filho unigênito, e pela filiação adotiva nos tornamos filhos de Deus, através de sermos irmãos de Jesus. Mostra que no céu todos nós viveremos como irmãos, como de fato somos filhos e filhas de Deus. E aqui eu ressalto o
penúltimo versículo do Evangelho de hoje, quando diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, escutem, ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E nós somos convidados para permanecermos vivos, no sentido de que a nossa vida encontre na vida de Deus a plenitude. Porém, se deixarmos submeter as coisas do mundo, aos objetos do mundo, a tantas essas dificuldades que eu acabei de mencionar aqui, não encontraremos a vida em plenitude. Pois quem aposta e quem se entrega e quem se desvirtua pelo caminho do mundo, não encontra a vida, mas sim a morte. Pois, repito, só encontramos a vida em Deus, plena em Deus, que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então que possamos, repito para terminar, nessa crença nesse Deus que é vivo e não um Deus morto, que possamos acordar para isso e cairmos em plena consciência daquilo que nós somos de fato. E o que nós somos, Padre, de fato? Filhos de Deus, de um Deus vivo, não um Deus morto, um Deus que nos ama, um Deus que escuta o nosso clamor, um Deus que envia o arcanjo Rafael, como na primeira leitura, um Deus que todos os dias derrama sobre nossas vidas as suas graças e suas bênçãos. Esse é o Deus que nós acreditamos e professamos. Esse é o Deus que deve ser o tudo em nossa vida. Então que possamos, irmãos e irmãs, durante todas essas noites de trezenário, sairmos daqui com o coração mais radiante, com o coração mais vibrante, com o coração cada vez mais alegre, diante da verdade desse Deus que nos ama. E peçamos que Ele verdadeiramente, através do Espírito Santo, nos guie e nos dê a força, e nos dê a coragem, e nos dê o discernimento para enfrentar as coisas do mundo, para enfrentar as pandemias, para enfrentar a crise econômica, para enfrentar os problemas psicológicos, para enfrentar a tantas outras coisas que o mundo apresenta como dificuldade e quer nos tirar. Peçamos a intercessão do nosso querido, glorioso Santo Antônio. Ele que em toda a sua vida disse sim para Deus, foi instrumento de Deus, que Ele possa, junto a Jesus Cristo, cada vez mais nos auxiliar nesta caminhada que não é fácil. Não é fácil. Diante de tanta coisa negativa, quando a gente liga a televisão é só morte, 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 morte. Que Ele nos auxilie nesta caminhada. E sim, com a intercessão dEle, sim, com a intercessão de São Rafael, arcanjo, dito hoje na primeira leitura, possamos sim vencer as dificuldades e sim estar junto ao Deus vivo que nos ama verdadeiramente. Então que Ele, Santo Antônio, interceda por cada um de vocês, interceda por vossas famílias, interceda por esta paróquia, interceda pelos grupos pastorais e movimentos, interceda pelo nosso padre, pároco, Padre Gustavo, interceda para que ele possa, no seu zelo de pastor, cada vez mais auxiliado pela sabedoria do Espírito Santo, conduzir essas ovelhas, guiando essas ovelhas, animando essas ovelhas na fé. E que peçamos também, por intercessão de Santo Antônio, que interceda em especial pelas famílias de nossa paróquia que também perderam seus entes queridos por conta da pandemia. Tantas pessoas que partiram, que Deus, por intercessão de Santo Antônio, deu consolo a todas essas famílias. Não só aqui de Torrões, também lá na minha paróquia, em Águas Compridas, tantas famílias marcadas, mas que possam permanecer essas famílias de pé,
E não se deixem nunca perder o brilho que mantém a fé viva no Deus vivo que nos ama verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E para o nosso querido padroeiro, nossa salva de palmas para Santo Antônio.